Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB. Olá, OABeiros! Olá, OABeiras! Tudo bem? Aqui é a Raquel e estamos em mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Sempre com algum assunto interessante e importante que pode ajudar você no exame de ordem. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é extremamente importante, principalmente para quem quer entrar na advocacia atualmente e também para quem já atua na área da advocacia, e que são atualizações devido a, claro, né, os avanços tecnológicos que a gente vive hoje em dia. Então, a gente sabe que sempre tem muita coisa nova que acontece dentro da advocacia também, entre outras áreas aí. E uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre o Provimento 205 de 2021, que fala especificamente sobre marketing jurídico na advocacia. O Provimento 205 ele foi aprovado em 2021 pela OAB e ele regulamenta e ele dá algumas normas sobre como deve ser aplicado o marketing jurídico dentro da atuação da advocacia. Como é que é o dia a dia, como é que pode ser feita uma publicação, como é que pode ser feita uma propaganda, como é que pode ser feita uma divulgação de serviços de advocacia. E, bom, para a gente entender um pouco sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o professor Pedro Silveira. Ele é advogado, professor de Direito Digital, especialista em marketing jurídico e autor dos livros A LGPD Comentada e Startups Desafios Jurídicos. Seja bem-vindo, professor Pedro. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Raquel. Um prazer estar aqui contigo no Sonora Jurídico. Conte comigo sempre. Perfeito. E, bom, antes de a gente começar o nosso episódio, é sempre bom lembrar a todos de seguirem e acompanharem o Vai Cair na OAB no Instagram. Lá você encontra dicas sobre o exame de ordem, todas as informações de calendário, das próximas provas e também dicas de estudo. E você não pode perder nenhuma dessas informações. Também acompanhe o nosso Spotify, o nosso YouTube também, o Spotify na Sonora Jurídica e o Vai Cair na OAB também no YouTube. Bom, professor, e para a gente começar nesse primeiro bloco, eu já queria entender um pouco mais como é que surgiu essa ideia de esse provimento existir, quais foram as necessidades que foram vistas e encontradas lá em 2021, né, ano passado, para que esse provimento ele fosse realmente carimbado e timbrado e batido o martelo. Perfeito. A advocacia estava numa zona cinzenta, né, Raquel, quanto à publicidade. A regra que regulava a publicidade da advocacia era da década de 90, era dos anos 2000. Então é uma coisa muito antiga. Até, né? Pré-internet, é algo completamente inaplicável à internet. Então o que é que acontece? O Brasil ele já tem, por natureza, a advocacia brasileira, uma pegada mais conservadora quanto à publicidade, quanto ao marketing de advogados. Não é, por exemplo, como é nos Estados Unidos, onde é tudo liberado. Lá você pode fazer publicidade em parada de ônibus, você pode fazer publicidade na TV, no rádio. Banco de praça, né? Banco de praça, exatamente. Verdade. Em qualquer lugar. Aqui no Brasil, de jeito nenhum, existe uma tradição conservadora. Só que, como nossa regra era muito antiga, era da década de 90, começo dos anos 2000, ela não abrangia, ela não abarcava a internet. Ela não abarcava redes sociais, ela não abarcava nada disso. Então o advogado estava numa zona cinzenta. Não sabia direito o que era permitido, o que era proibido, até onde dava para ir. Então o provimento 205/2021 foi muito bem-vindo. Ele foi um provimento que a ideia era que ele fosse muito bem debatido entre os advogados, em cada OAB estadual, nas subseccionais, mas veio a pandemia no meio do caminho. Verdade. Né? Então, ele já tinha sido pensado antes, então, aí por conta da pandemia acabou atrasando, foi mais ou menos isso? Isso, o debate dele acabou sendo inviabilizado de certa forma. Ele chegou aí a ser debatido em várias subseccionais, inclusive era até um embate entre os jovens advogados, aqueles mais conservadores, sempre existia ali pontos de vista ambos saudáveis, mas diferentes, e até que chegou a pandemia, não pôde mais ter esses encontros presenciais, mas os debates continuaram acontecendo, e no ano passado foi batido o martelo, foi aprovado o provimento 205/2021, que finalmente institui regras claras para a publicidade na advocacia, para o nosso marketing jurídico, especialmente nas redes sociais, na internet. É um provimento muito curioso, Raquel, porque ele aborda expressamente expressões como Google Ads, impulsionamento, marketing jurídico, lives, ele fala expressamente em lives. Então, é um provimento que ele realmente está adequado, ele está fazendo jus ao que a gente merece hoje em dia, porque ele está sendo um provimento presente, um provimento de hoje em dia. E também para ter aquela coisa de... tá tudo ali na letra da regra, do regulamento, então qualquer coisa que escape disso daí já é uma quebra
de conduta, né? Poderia ser considerado, né? Exato. A gente tem que obedecer o que está previsto no regulamento. Tá? Então, todas as regras que estão lá previstas, a gente tem que obedecer sob pena de o advogado responder. Existe um órgão dentro da OAB chamado TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, e que o advogado que descumpre o que está previsto lá dentro das normas e das regras, ele pode ser penalizado. Mas a boa notícia é que dá para a gente fazer. Tá? Dá para a gente fazer muita coisa legal, dá para o jovem advogado conseguir colocar a sua advocacia realmente numa vitrine de forma positiva, de forma inteligente e de forma que respeita as regras da OAB. Maravilha. E a gente compreendendo um pouco sobre... Bom, vamos lá, deixa eu voltar então um pouquinho, até para minha cabeça também, para poder eu conseguir entender um pouco mais. O que é que diferencia o marketing jurídico de qualquer outro tipo de marketing que a gente vê? O marketing pessoal, o marketing profissional, né, de maneira geral. Qual é a diferença específica? Nada diferencia. O marketing jurídico e o marketing odontológico, o marketing médico, o marketing do arquiteto é a mesma coisa. A única questão é que nós, advogados, a gente vai ter regras específicas que a gente precisa seguir para que a gente não exacerbe aí, para que a gente não vá além do que é permitido pela nossa profissão. Tá? As regras são essas, concorde ou não. Tem muita gente que diz, por mim era liberado tudo, que fosse que nem é nos Estados Unidos, publicidade em ônibus, publicidade em banco de praça, mas independentemente da opinião de cada um, o fato é que as regras que a gente tem são as que estão no provimento. E a gente tem que seguir ali aquelas normas. Mas na prática é um marketing normal. Dentro das nossas regras é a forma que a gente vai se divulgar, é a forma que a gente vai se colocar para o mercado. E ela acaba quando a gente pensa assim no marketing, a gente acaba pensando muito mais em redes sociais, principalmente nas redes sociais instantâneas, né? Como Instagram, como TikTok. E quais outras redes, qual o tipo de conteúdo que é específico para essas redes? Ou específico não, né? Mas que é mais usado. E quais são as outras redes, os outros meios que podem ser utilizados também? Olha, em número de usuários ativos, a maior rede social do Brasil hoje ainda é o Facebook, por incrível que pareça. Então vai ter Facebook. Quase finado o Facebook ainda existe. Ainda existe. Então vai ter lá o Facebook, o YouTube vem em segundo lugar, o WhatsApp, o Instagram, o Pinterest, o LinkedIn, essas são as maiores redes. Existe forma de você mostrar o seu conteúdo em todas elas. Eu diria que a mais difícil ali é o Pinterest, porque não é muita proposta, mas nas demais você sempre consegue fazer sua publicidade, você sempre consegue fazer o seu marketing jurídico. Você tem que olhar, por exemplo, para onde está o seu público. Imagina o seguinte, se teu público, você trabalha com direito previdenciário, certamente teu público é um pouco mais experiente. Os mais experientes estão onde? Estão no Facebook ou estão no TikTok? Certamente estão no Facebook. Né? Então, é um lugar para esse advogado focar. Eu vou focar ali no Facebook, que é onde o meu público está. Mas se, por um acaso, o meu cliente potencial tiver 16 anos de idade, eu vou para o TikTok, eu vou focar lá, que é onde ele está. Então, vai ter que ter essa sensibilidade por parte do advogado de saber onde está o público dele. E, a partir daí, investir nessa rede social especificamente. Mas a maior de todas, sem dúvida, é a que eu acho mais eficaz de se investir dentro das redes sociais, é o Instagram, tá? Onde eu acho que é bem importante, o público de quase todos os advogados está lá, independentemente da sua área de atuação, e pode ser um bom local para você investir. Um bom local para se investir. É sempre bom a gente pensar nisso daí, porque também tem alguma parte do provimento que fala especificamente sobre... como é que fala o nomezinho? Para promover o post. Isso é permitido? Esse investimento financeiro mesmo, assim, na criação daquele conteúdo, é permitido, não é? Como é que é? Uma excelente novidade que o provimento trouxe é a possibilidade justamente de se impulsionar conteúdo, de você pagar para que o teu conteúdo consiga ir além. E o Instagram pode ser uma excelente rede para você fazer isso. O que é que acontece? O que é que a norma diz, Raquel? Que o teu conteúdo ele tem que ser informativo, tá? E você não pode, esse é um erro que muitos advogados caem, que é um erro que o advogado não pode cometer. Você não pode mercantilizar a tua profissão. Tá? Então, você não pode chegar ali e agir como se você fosse o gerente de uma loja de eletrodoméstico. Dizer, hoje é 30% de desconto, compre um serviço, ganhe outro. Isso é indica um amigo. Exato, isso não pode. Isso é mercantilizar a profissão, isso é proibido, isso é vedado. É algo que a gente não pode fazer. Uma outra coisa que a gente não pode fazer é incentivar o litígio. Tá? É você estar dizendo, processe, vamos entrar com essa ação aqui, isso vai ser muito bom, você vai ganhar uma boa indenização.
Isso não pode ser feito. Então, o que é que você pode fazer em redes sociais e você pode, inclusive, impulsionar esse conteúdo? É conteúdo informativo. É você informar a quem está te seguindo, é você informar quem está te acompanhando sobre a novidade, sobre erros, sobre acertos, sobre decisões judiciais, sobre possíveis projetos de lei que estejam tramitando no Congresso. Então, o conteúdo tem que ser informativo. E o que é curioso, Raquel? Você não pode mercantilizar. Não é? Então você não pode chegar ali e dizer, olha, entra com ação contra companhias aéreas, eu entro com esse tipo de ação, vem cá e me contrata. Mas você pode fazer quase a mesma coisa com conteúdo informativo, que é você dizer, por exemplo, eu vou dar aqui 5 situações em que uma companhia aérea costuma ser condenada. Você jogou um conteúdo informativo e para quem está vendo, a mensagem é a mesma. Só que de um jeito você desrespeitou as regras da OAB e de outro jeito você obedeceu. Você fez ela certinho. E o melhor, da segunda forma, quando você gera um conteúdo informativo, você, com perdão da redundância, acaba por informar, você gera um conteúdo de valor para quem está te assistindo. Então quem está vendo pode até gostar mais do que de uma oferta, né? Uma coisa mais mercantil. Porque mesmo que a pessoa nem tenha interesse naquilo dali, ela pode acabar também mandando, olha só que coisa curiosa, né? Às vezes a gente acaba compartilhando muita coisa assim, aleatória, fatos de curiosos, né? Exatamente. Esse é um grande ponto aí do marketing jurídico, porque quando você está gerando um conteúdo informativo, pode ser que a pessoa que esteja te assistindo, ela não precise comprar o teu serviço, ou agora ou nunca. Mas pode ser que no futuro ela venha precisar. Quando a gente fala, advogado às vezes precisa estudar vendas. Quando a gente fala em funil de vendas, a primeira fase do funil de vendas é a fase da descoberta. Então, mesmo que aquela pessoa que esteja te assistindo, ela não precise daquele serviço jurídico em um primeiro momento, mas ela te descobriu. Ela sabe que você existe. Então, pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, ela venha precisar. Hoje ela nem saiba, mas daqui a 1 mês, 2 meses, ela precise. Ou pode ser que amanhã ela esteja almoçando com um tio ou com a tia no restaurante e esse tio ou tia comente que por um acaso o avião deles atrasou e eles ficaram 10 horas no aeroporto de Guarulhos e ela vai lembrar, caramba, fulano falou sobre isso ontem no meu Instagram, conheço um advogado e aí ele está se tornando um propagador do seu trabalho. Então é uma forma muito inteligente de você conseguir se colocar na vitrine. Isso é muito interessante, professor, porque quando a gente vê muitas páginas assim que colocam essas informações, a gente sempre fica naquela de... Tá, mas como é que a pessoa sabe de tanta coisa, né? E, às vezes, a gente acaba passando despercebido, talvez, alguma informação, alguma coisa assim. Mas eu acredito, eu estava dando uma lida recentemente no provimento mesmo, para poder entender mais como é que ele funciona, né? E tem uma parte que diz que o advogado, ele se responsabiliza totalmente por tudo que ele posta. Então, todas as informações que eles estão colocando ali, até mesmo a interpretação que ele vai ter de determinada lei, determinado artigo, de um código, alguma coisa do tipo, ele tem que saber muito bem como vai ser interpretado aquilo dali, né? Apesar de, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a matemática, o direito não é uma ciência exata. Né? Então, essa é o que vai dar um conforto para nós advogados. A gente é responsável, mas o direito permite 1000 interpretações para os mais diversos assuntos. Né? Eu posso entender um assunto de uma forma, você entender de outro, isso é saudável, é até bom que exista. Tanto é que a gente tem nos tribunais do Brasil órgãos colegiados. A gente tem no STF 11 ministros, a gente tem no STJ X ministros, a gente tem no Tribunal de Justiça um número X de desembargadores, que é justamente para que haja essa pluralidade de pensamentos e a partir daí se chegue numa decisão que seja o mais próximo da decisão justa possível. Então, sim, o advogado se responsabiliza, mas a gente sabe que no direito existe uma flexibilização, existe uma flexibilidade para que o seu pensamento seja respeitado, né? A sua forma de interpretar a lei, a sua forma de interpretar a jurisprudência seja respeitada. Até mesmo também a forma de se expressar também. Então, tem até a parte de você criar a sua própria identidade na internet, também vai muito nessa vibe, né? Dessa linha de você... Vou me expressar dessa forma. E aí você vai explicar tudo, mas daquele jeito. Exatamente. Fica a seu critério a forma que você vai se expressar. Uma dica que eu costumo dar, tá, Raquel, é o seguinte. Esquece o juridiquês. Juridiquês é uma coisa que deixa para usar isso quando você estiver ali fazendo uma sustentação oral no tribunal. Deixa para usar isso quando você estiver num ambiente que exija aquilo ali. E olhe lá, mesmo assim, ainda pense 2 vezes antes de fazer isso. Porque quando a gente está se comunicando das nossas redes, quando a gente está se comunicando numa entrevista, quando a gente está se comunicando com um cliente, a gente tem que se comunicar para que a pessoa possa nos entender. É verdade. E não para que a gente vá complicar. Não é? Então, para que usar a expressão em latim
Para que usar expressões que vão dificultar a compreensão se você pode fazer se entender de forma muito mais clara, usando uma linguagem mais simples, usando uma linguagem coloquial. Então, o advogado que se expressa, especialmente em redes sociais, de forma muito clara, usando linguagem popular, usando uma linguagem mais leve, ele com certeza vai ganhar pontos. E eu digo mais, viu, Raquel, na minha opinião, bem pessoal, com perdão da redundância, até quando eu estou em ambiente jurídico, eu gosto de colocar uma linguagem mais informal, porque eu acho que mesmo quem é acostumado com essa linguagem, sente que o conteúdo é mais leve. Então, assim, se você lê um texto, mesmo que você seja um juiz, você seja um desembargador, aquele texto pesado ali, cheio de juridiquês, ele entende. Mas se o texto é leve, se o texto é fluido, se o texto é mais fácil de ler, por que não? Até facilita até na hora mesmo dele tomar uma decisão, né? Já Pois é. fica bem mais facilitado também, né? Pois é. Isso é ótimo, professor, isso é muito interessante. E agora a gente, entendendo um pouco como é que funciona, né, o provimento em si, tem muitos outros detalhes, né? Provavelmente que eu não cheguei a abordar aqui. Teriam alguns outros detalhes que são importantes, assim, que mudou muito a forma como era feito antes de existir o provimento e que existe hoje em dia. O que é que mais mudou? O provimento trouxe clareza. Ele foi mais claro. Então, o provimento ele é claro com o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Mas ele traz, Raquel, muitas expressões genéricas de coisas que você deve evitar. Por exemplo, ele diz o seguinte, que o advogado não deve ostentar. Mas o que é ostentar para você pode ser que seja diferente para mim e pode ser que seja diferente para a doutora Deolane. Pode ser que seja diferente para o Nelson Williams. Pode ser que sejam... Pode ser não, é diferente. Exato. Cada um tem uma interpretação. Então, o que é ostentar? Não é o provimento proíbe. E é uma zona que eu considero uma zona cinzenta, porque é de difícil interpretação. Vai depender de quem está vendo. Não é o provimento, ele, por exemplo, ele veda a autopromoção, ou a promoção pessoal. Mas, Raquel, vamos ser pé no chão. A gente está se autopromovendo em todo momento. Eu, você, as pessoas que estão aqui ao nosso redor, quando a gente se coloca publicamente, a gente está se autopromovendo. Eu não falo isso de uma forma negativa. Sim. Eu falo isso de uma forma positiva. É normal Você que a está gente se colocando numa rede social, no público, né? Exato. Você não está fazendo isso para se autodepreciar. É verdade. Né? A não ser que você tenha algum interesse aí muito maluco, mas, em geral, você quer se promover. E, repito, não é no sentido negativo da palavra, no sentido positivo da expressão. Você quer se colocar lá. O provimento veda isso também. O provimento determina que a gente tem que ser discreto. O provimento determina que a gente tem que ser sóbrio na nossa publicidade. Sobriedade, discrição, ostentação, tudo isso são termos extremamente vagos, que vão depender da interpretação de quem está assistindo ou de quem eventualmente está julgando. Tá? Então, esses são pontos que fazem parte do provimento. É importante que a gente saiba, e é importante que a gente também saiba que vai existir um espaço aí, uma zona de interpretação grande. Como você tinha falado também antes, né? O direito é uma área muito aberta para interpretação, né? Exato. Até agora eu fico assim pensando, o que é ostentação, né? Até mesmo para mim, o que é que eu consideraria ostentação e o que é que eu consideraria sobriedade, discrição? Seria usar tons pastel numa publicação? Não. Mas tá, tudo bem. A gente deixa isso para os advogados que estão aí para tentar entender um pouquinho mais disso, né? É verdade. Tem advogado que, assim, ele posta, por exemplo, que ele está indo para uma reunião entrando num jatinho, tá? Então, isso acontece. Isso é uma situação que, de fato, acontece no Instagram. Tem advogados famosos que fazem isso. E, para mim, isso pode ser considerado ostentação, mas pode ser que aquilo ali seja o dia a dia dele, seja uma coisa tão natural como a gente entrar dentro de um Uber. Tá? Então, a gente não tem como dizer. Né? Isso vai depender realmente do critério interpretativo de quem está assistindo e quem eventualmente estiver julgando. Nossa, então realmente... Mas essas mudanças, elas são boas, né? Quando você tem essa... Tudo bem que tem aí um paradoxo da gente entender que o provimento trouxe clareza, mas também trouxe algumas palavras vagas, mas trouxe muito mais clareza do que... Isso. Do que confusão, né? O que é que eu extraio do provimento? De duas coisas que o advogado não pode fazer. Isso aí ele sempre deve evitar. Uma é mercantilizar a profissão. Feito eu falei, ele não pode ali dar uma de gerente de loja de eletrodoméstico. Ele não pode oferecer desconto, dizer compre um, ganhe outro. Isso ele não pode fazer. E outra coisa que ele também não deve fazer em nenhuma hipótese é incentivar litígio. Tá? É dizer litigue, entre com ação ou entre com processo administrativo, a indenização é boa, eu tenho muita certeza que você vai ganhar. Isso é proibido, isso está muito claro no provimento. O advogado que fizer isso, ele pode se dar mal, ele pode responder perante o TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
Maravilha, maravilha. E bom, agora que a gente já entendeu alguns detalhes sobre esse provimento, essas novidades que o provimento trouxe aí para os advogados, vamos entender como é que essa aplicação das normas, aplicar as normas do provimento na prática, como é que a gente consegue colocar isso virando para publicidade e conseguindo, por exemplo, converter? A gente tem que, como você tinha falado antes, tem que trazer para aquela coisa do funil de vendas, é uma coisa muito mais na área de marketing mesmo do que realmente o conhecimento da causa, né? Quais são os conhecimentos que um advogado hoje em dia tem que ter, além do direito, para poder colocar esse marketing jurídico em prática e conseguir realmente, né, ser rentável para ele? Excelente, Raquel. O advogado ele tem uma tendência a ficar dentro de uma caixinha do direito. É como se a gente fosse treinado, a gente fosse preparado para isso. E isso é um erro. Tá? Estudar direito material é ótimo. Você estudar Pontes de Miranda é maravilhoso. Eu costumo dizer isso aí é fazer o mínimo. Você tem que estudar direito material. Mas o advogado não tem o hábito, isso é uma falha grande dele, de ir além dessa caixinha jurídica. O advogado não estuda vendas. O advogado não costuma estudar gestão, o advogado não costuma estudar marketing, não costuma estudar administração. E tudo isso é fundamental, porque o advogado ele acaba por ser um empresário. Se você tem um escritório de advocacia, se você emite nota fiscal, se você tem cliente, você é um empresário como qualquer outro. Como tem um CNPJ ali? Exato. Então, empresários, eles precisam entender de negócios, eles precisam entender de gestão, eles precisam entender de marketing, eles precisam entender de vendas. Isso é fundamental. Então, quando o advogado ele vai além da caixinha jurídica e começa a estudar essas outras temáticas, ele só faz ganhar. Ele consegue agregar, ele consegue trazer para a publicidade jurídica dele elementos que ele não teria se ele ficasse só na caixinha do direito, só na caixinha da advocacia. Então, é muito importante. Eu sugiro que o advogado estude, além de marketing, venda, gestão, ele estude oratória. É fundamental que o advogado saiba se comunicar. O advogado já é uma figura que naturalmente se comunica, seja por petição, que é no papel, que é escrito no papel, eu digo no computador, né? Eu peguei ainda essa época do papel, Raquel. Fico até aquela triste impressora dizer, matricial ali, né? Fazia protocolo no fórum. Nossa. E tal. Mas o fato é que... Como os maias faziam, né? Como os maias, os incas. Mas o fato é que o advogado, ele é um ser que ele precisa se comunicar verbalmente, oralmente. A gente precisa conversar com o juiz, a gente precisa fazer sustentação oral num tribunal, num Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, aí se você for um advogado já com muita bagagem. Então, a gente precisa ter essa carga de oratória muito adequada, a gente precisa nossa fala tem que estar tinindo. Né? Então, por que não estudar oratória? Por que não assistir? Esses dias eu estava falando no Instagram para alguém, um advogado me disse, me dá uma dica aí sobre um vídeo de oratória. Eu disse, cara, assiste o Steve Jobs apresentando o primeiro iPhone. Aquilo ali é uma aula, o cara está dando uma aula de oratória, de como se comunicar. Isso aí você pode aplicar na sua vida, não é porque você é advogado que você não vai aplicar isso. Quando você for fazer uma palestra, quando você for fazer uma sustentação oral, você vai ver que ele faz ali um storytelling, né, que é uma coisa que advogado também não costuma saber, como você de fato contar uma história de forma que fique interessante para quem está assistindo, e quem está assistindo seja um cliente seu, ou seja um juiz, ou seja um magistrado, uma pessoa que vai decidir um processo de um cliente teu. Então tudo isso são habilidades, são skills que os advogados devem estudar, que os advogados devem investir para que eles possam ter sucesso, inclusive no marketing jurídico. E quando a gente pensa, você tinha falado agora de o advogado está trabalhando num escritório de advocacia, é um empresário, tem ali seus sócios e tudo mais. E isso também vale para quem entrar em um escritório para poder trabalhar como um colaborador naquele escritório, ou também para quem está começando, né, como um empreendedor ali, individual, e vou criar minha página e vou fazer num quartinho aqui da minha casa o meu escritório de home office. Sem dúvida. O advogado, seja ele o empreendedor que já decolou, seja ele o cara que está começando, seja ele o advogado que trabalha no escritório de outra pessoa, ele só tem a ganhar se ele estudar outras habilidades que vão além daquelas habilidades exigidas no mundo jurídico. Então, se ele estuda venda, gestão, marketing, oratória, ele só tem a ganhar. Porque se ele está abrindo o próprio negócio, ele vai precisar disso mais do que ninguém. E se ele trabalha para um outro escritório, ele está gerando valor ao negócio em que ele é associado, ele é funcionário ou ele trabalha. Então, se ele gera valor para o próprio negócio, ele gera valor para ele mesmo. Ele vai ter chances de crescer na carreira, ele vai ter uma chance maior de promoção, ele vai estar agregando mais ao negócio em que ele está afiliado. E se a pessoa já é um advogado que já é bem sucedido,
ela já deve saber fazer isso, e se não faz, está perdendo tempo, porque se souber vai ser ainda mais bem-sucedido do que já é. Agora, eu queria fazer uma pergunta, professor, que, assim, às vezes isso pode gerar É um questionamento que eu acho que é bem comum que as pessoas tenham, que quando a gente vê influenciadores no Instagram, influenciadores no TikTok, nas redes sociais de maneira geral, tem aquela fama, tem aquele reconhecimento ali da mídia, todo mundo vai conhecer aquela pessoa. Um advogado fazendo sua página ali também, ele vai ter aquela visibilidade, vai ter aquele reconhecimento. E como é que o advogado ele tem que lidar com essa linha tênue entre se lembrar que é advogado e não, de repente, eita, virei influenciador, tenho 100 mil seguidores, tenho 1 milhão de seguidores e agora eu quero... O que é que muda na cabeça de uma pessoa que tem essa ferramenta a mais, né? Tão grande, assim, tão poderosa? Perfeito. Eu acho que a palavra aí é bom senso. Ele vai ter que ter bom senso, ele vai ter que lembrar que antes de qualquer coisa, ele é advogado. A não ser que ele decida pivotar, como a gente fala no mundo das startups, mudar de área, dar um 360 e virar qualquer outra coisa, virar vendedor, virar, enfim, coach, virar qualquer outra coisa. Mas enquanto ele for advogado, ele vai ter que manter isso em mente, ele vai ter que sempre estar pautado no bom senso. E bom senso, inclusive, Raquel, é uma coisa que às vezes falta, não só para advogados, mas para muita gente na internet. É verdade. Tá? Às vezes, assim, a gente fica sentindo até uma vergonha de ver determinados conteúdos que as pessoas postam. E muita gente me pergunta, Pedro, mas eu posso postar foto de biquíni? Ou eu posso postar foto na praia? Eu posso postar foto com minha família? Eu digo, lógico que você pode, porque você é advogado e, cumulativamente, você também vem a ser um ser humano. Né? E seres humanos vão à praia, eles não vão à praia de burca, nem vão à praia de terno e gravata. Ou não vão nunca à praia, né? Exato. Acontece. Eles vão estar lá e não tem problema nenhum em você postar isso aí. Eu posto no meu Instagram, minha vida pessoal, toda hora. Eu acho que é até bem-vindo, porque isso humaniza, isso gera conexão. Você não fica aquele advogado que parece um robô ali atrás da câmera, né? Você está colocando a sua vida ali, isso é bacana, isso gera conexão com as pessoas que estão assistindo. Mas o bom senso é fundamental. Isso é uma opinião minha, mais uma vez, pessoal, com perdão da redundância. Eu acho que fotos na praia são perfeitamente aceitáveis, mas o bom senso é uma coisa que você está postando ali para sensualizar para alguém, para chamar atenção para o seu corpo. Se você acha que isso é legal, beleza, posta. Você acha que isso vai pegar bem, por exemplo, com seus clientes? Ou quando você é um advogado que você está começando ali a criar uma carreira, de repente já tem uns juízes, já tem uns magistrados, uns desembargadores te seguindo. Isso vai ser bacana? Pensa nisso antes de você postar. Pode ser que você conclua que vai. Beleza, então vai lá e posta o que você quiser. Mas faz essa reflexão e lembra sempre do bom senso. O bom senso. Sempre é importante a gente se lembrar disso daí. Também, recentemente, né, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, a gente sempre debateu muito e hoje em dia a gente sabe que muitas empresas e páginas na internet e tudo agora está sempre seguindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Existe hoje em dia também muitas mudanças que aconteceram, né, também nessa dinâmica de uso de redes sociais e de venda de serviços e divulgação de serviços nas redes sociais. E o que é que a LGPD trouxe também para adicionar, né, para poder enriquecer mais esse debate? Perfeito. A LGPD é uma lei nova, mas ela acabou de fazer aniversário agora, agosto de 2022, de 4 anos da data da sanção. Verdade. Então, a gente fala que é nova, mas ela, de fato, é uma lei nova quando a gente olha para o ordenamento jurídico, mas ela já está aqui entre nós há um certo tempo. Não é o que surpreende que muitas empresas ainda estejam negligenciando a existência dessa legislação. Mas, Raquel, se eu pudesse te dizer, resumir a LGPD num princípio, tá, que é um princípio legal que ela traz, eu diria que esse é o princípio da autodeterminação informativa. O nome é meio pomposo, mas ele quer dizer uma coisa muito simples. O dado pessoal pertence a você. O dado pessoal pertence a mim. O dado pessoal pertence ao titular. Tá? Essas informações, o nosso nome, RG, CPF, e-mail, um rastro que a gente deixa na internet, qualquer informação que possa levar até você, ela pertence a você e não a uma empresa. Então, se é algo que é seu, você pode basicamente fazer o que você quiser com ela, falando a grosso modo de forma geral. Tá? Então, as empresas precisam entender isso e precisam começar
a respeitar e a obedecer aos direitos que a LGPD traz para os titulares de dados. Então, por exemplo, você tem direito de acesso, de saber quais são os dados que uma empresa está tratando a teu respeito. Você tem direito de correção. Se um dado seu está errado, você mandar corrigir. Você tem direito de mandar excluir, ou seja, mandar apagar, mandar deletar um dado seu que esteja sendo tratado por uma empresa. Existem exceções, tá? Onde esse princípio não se aplica. Mas, via de regra, é um direito seu na condição de titular. Então, o desafio da LGPD é que as empresas entendam desse princípio, do princípio da autodeterminação informativa. O dado pertence às pessoas e, a partir daí, ela comece a se adequar aos termos da lei. Maravilha. Realmente a LGPD ela veio com essa riqueza, né, de trazer essa segurança para os usuários de redes sociais, internautas, tudo que for no meio digital, né? A LGPD veio para colocar regra na casa quando o assunto é dados pessoais. E lembrando, tá, Raquel, não só para dados que estejam no mundo online, para o que está no nosso computador, para o que está no nosso celular, mas para o que está no mundo offline também. Se você pegar isso, está com papel na sua frente, se você está anotando aí o meu nome, se você está anotando aí informações a meu respeito, a LGPD também protege esses dados, estejam eles no mundo físico ou estejam eles no mundo virtual. Não tem nada anotado aqui, tá, gente? Só para deixar claro, tá tudo certo. Mas isso é muito bom mesmo, isso é muito interessante de saber, porque a gente sempre pensa de proteção de dados, a gente sempre pensa em dados virtuais mesmo. E quando a gente junta, né, o marketing jurídico, o marketing de maneira geral, junto com a LGPD, foi uma união muito, muito interessante, né, para esse debate dentro do marketing jurídico também, né? O senhor é professor de Direito Digital, já deve... Eu não sei se eu estou juntando, sei lá, banana com laranja ou se eu estou colocando realmente alguma coisa que faz sentido aqui. Não, você está juntando coisas que fazem todo sentido. Marketing e privacidade e proteção de dados são coisas que andam juntas, que andam de mãos dadas. E por que não o marketing jurídico? Não é por quê? Porque quando a gente trabalha com marketing, especialmente aquele marketing mais recente hoje em dia, que é o marketing mais direcionado, que é targeteado para alguém, a gente está tratando dados pessoais. Então, imagina a seguinte situação. Se você tem uma lista de e-mails, que você manda aquele e-mail com promoções de uma loja ou com ofertas de serviço, você está usando dados daquela pessoa. O e-mail dela é um dado, o nome dela é um dado. Então, você tem que saber se você está respeitando a lei. Aquela pessoa concordou em receber aquela informação ou não? Você está ancorado em alguma das bases legais que a LGPD prevê para promover aquele tratamento de dados? Então, tudo isso são questionamentos que as pessoas e as empresas vão precisar fazer antes de fazer campanhas de marketing. Então, tem tudo a ver. LGPD e marketing estão de mãos dadas. Estão de mãos dadas. Então, fica aí essa dica também para você, OABeiro, de dar uma olhadinha na LGPD e também dar uma olhadinha no Provimento 205 para ficar aí por dentro, né, de como você vai colocar em prática tanto a sua divulgação dos seus serviços como advogado e também para quem está querendo ser advogado, né? Não é só para quem já é, mas também para quem também quer ser, né? Raquel, eu vou te falar, eu acho que o estudante de direito, que ele começa a prestar atenção em marketing jurídico antes dele passar na OAB, esse cara, ele é muito inteligente. Ele tá largando na frente de todo mundo. Ele já tá com uns 10 passos na frente, assim, fácil, né? 10 passos na frente. Primeiro, porque os colegas dele ainda não estão pensando nisso. Segundo, porque, Raquel, a advocacia, ela parece que é uma profissão que gosta de ficar parada no tempo. É impressionante, as coisas evoluem, os médicos evoluem, os arquitetos evoluem, os publicitários evoluem, os empreendedores, eu não vou nem comentar, evoluem num ritmo muito rápido e parece que o advogado gosta de ser o último dessa fila. Isso é algo que a gente não precisa fazer. Tá? A gente não precisa manter essa tradição de a gente ser conservador de forma desnecessária. As coisas estão evoluindo e o advogado tem que acompanhar. Então, o que acontece? O estudante que ele está ali, e ele já está prestando atenção nisso, ele além de sair na frente dos colegas estudantes, ele vai estar saindo na frente de um monte de advogado que já é formado, que já atua no mercado, mas que está ali pensando com a cabeça de 30 anos atrás. Um caderninho com um monte de cartão, assim, para entregando para as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Que é, inclusive, hoje em dia, uma coisa, quem é que faz cartão físico? Eu, pessoalmente, ainda acho que pode ser interessante você ter uns cartões físicos na carteira para uma situação ou outra, mas é algo que está fadado a acabar. Né? Existem outras formas de você fazer. O que é hoje o maior cartão de visita do advogado? Não é o cartão que ele anda na carteira, é a sua rede social, é o seu Instagram. Raquel, quando você vai num médico, imagina, você vai procurar um ortopedista, você vai procurar qualquer pessoa, você não olha ali o Instagram dele para ver quem é a pessoa, ver se ela existe, ver se ela é firme, ver se é alguém que de fato está presente ali, se é uma pessoa que tem uma atuação. Se parece alguém tão conhecido, né? Então, tipo, tem que realmente saber muito bem, tem que ser uma pessoa muito boa, né? Exato. A mesma coisa funciona com advogado. Então, o seu cartão de visita não é mais o que está na sua carteira. É a sua rede social. É o que a pessoa vai ali olhar para saber quem é você.
para saber e ter realmente uma noção se você é uma pessoa competente, se você é uma pessoa firme, se você é uma pessoa honesta. E o que é muito bom, e é uma coisa que é inédita na história do mundo. Como é que você diz se alguém é firme, se alguém é competente? Você dependeria de terceiros lhe dizerem. É verdade. Hoje, com rede social, você tem como forjar, e eu falo isso não no sentido negativo, tá? Mas você tem como você ser dono da narrativa e você se colocar da forma que seja mais inteligente para você. Então você vai lá e você se porta como um profissional, que é um profissional sério, que é um profissional competente. Você vai postar você lendo, você estudando, você trabalhando. Isso vai passar o quê? Autoridade. Isso vai passar que você tem relevância para quem está vendo. Então vai ser um cartão de visita muito positivo. E isso é uma das grandes vantagens da rede social. Nossa senhora, realmente é uma coisa que eu acho que eu preciso entender um pouco mais também ainda sobre essa questão de marketing, porque eu acabo não usando tanto rede social. Minha rede social pessoal, eu acabo usando muito, muito pouco mesmo, mas eu vejo as pessoas usando bastante e tem essa inteligência, né? Tem esse ponto a mais, né? De você pensar, eu estou fazendo isso não porque eu quero me mostrar, né? Mas eu quero para realmente mostrar para as pessoas. Não de forma amostrada, é isso que eu estou querendo dizer. Sem dúvida, não existe isso de se amostrar. Vai existir o bom senso. Existe você se colocar como um profissional sério, como um profissional que é contratável, vamos dizer assim. E quando eu falo nisso, Raquel, de você manter uma página em rede social que seja uma página agradável para quem está vendo, que passe uma credibilidade, isso, na minha visão, hoje é o mínimo. É o mínimo que você pode fazer. Porque se você quiser ir adiante, você quiser ir para um nível um pouquinho mais avançado, você consegue fazer o que o provimento autoriza, que é o impulsionamento, que é o que a gente conversou mais cedo. Você consegue impulsionar e você não vai só atingir quem foi lá te procurar passivamente, você vai atingir outras pessoas. Então hoje existem duas formas muito inteligentes de você fazer isso. Uma é você impulsionar conteúdo informativo através do próprio Instagram. Então você vai estar atingindo ali um público que você quer que te atinja com um conteúdo informativo. Isso é bacana porque as pessoas vão estar lá no topo do funil, na fase de descoberta, tá? No funil de vendas. Elas vão estar te descobrindo, sabendo que você existe, como a gente conversou antes. E existe uma segunda forma, que é através do Google Ads. Tá? Você fazer realmente anúncios no Google que leve para uma landing page com o serviço que você vende. Olha só. Então é possível você fazer uma landing page como, por exemplo, atraso de voos, indenização judicial, alguma coisa assim, processo judicial. E a pessoa que procurar no Google por atraso de voo, advogado, Recife, vai cair na tua página. Nesse caso, o público é diferente. No Instagram, você está atingindo ali várias pessoas que não necessariamente têm uma dor que precise da tua solução. Mas o cara que está te procurando no Google, a dor já existe. É verdade. Porque eu só pesquiso indenização, atraso de voo, se o meu voo atrasou. Eu não vou estar fazendo pesquisas aleatórias do Google, no Google, pelo menos não via de regra. Então, são duas estratégias completamente diferentes. Uma que vai atingir um número maior de pessoas para te descobrir e outra que vai atingir pessoas que já estão sentindo uma dor, que já estão, a gente chama de um lead que já está mais aquecido. Uma pessoa que está mais pronta para te contratar. Então, a pessoa que vai dominando esse uso das ferramentas digitais, ela pode ir por todos esses caminhos. Isso pode levar ao sucesso na advocacia. Maravilha, maravilha. Isso realmente é tudo... São assuntos que ainda são novidade para muita gente, né? Também para mim, porque eu também estou sempre aprendendo alguma coisa nova por aqui. A gente sempre traz alguma coisa nova para os nossos ouvintes, os nossos OABeiros e OABeiras. Mas também é interessante para quem já está nessa profissão, para quem já está seguindo aí a carreira. Então, você também é advogado, doutor advogado que está aqui ouvindo, acompanhando o nosso podcast, também fique de olho, fique ligado nessas informações aqui, também vale a pena para seguir a sua carreira. Bom, e agora a gente seguindo já para o finalzinho do nosso programa, a gente sabe que na última parte do nosso programa, para quem já escuta, já acompanha a Sonora Jurídica, sabe que nesse momento a gente vai falar um pouco mais sobre o exame de ordem. E claro, a gente sabe que geralmente provimentos não caem no exame de ordem, mas, por exemplo, de maneira geral, tem aparecido cada vez mais a LGPD, por exemplo, né, professor, como direito digital, até mesmo o marketing pode entrar também um pouco nesse assunto. E o que é que esses estudantes, os candidatos que vão fazer o exame de ordem, independente de qual exame de ordem, tá? Se você vai fazer o 36, o 37, o 38, seja a primeira fase, a segunda fase, o que é importante saber sobre esses assuntos, esses temas, esses assuntos novos, essas novidades sobre o uso de tecnologia, rede social na advocacia, que pode cair aí no exame de ordem, eventualmente. Perfeito. Deixa eu te dar essa resposta em duas partes, tá, Raquel? Maravilha. Essa pergunta também foi gigante, então pode dividir. O estudante de direito que ele está se preparando para entrar na profissão,
independentemente de ele estar estudando para o exame de ordem, eu diria, dá uma olhada no provimento e estuda marketing também, porque, como a gente falou, você vai largar na frente dos teus colegas e você vai largar na frente dos demais advogados. Se eu me formasse hoje, se eu estivesse me formando hoje, eu ia fazer um investimento e entender como funciona o Google Ads. Então, era algo que eu ia investir como uma forma de dar um start na minha advocacia. E aproveitar esse período em que muitos advogados mais experientes estão aí pensando na morte da bezerra, não tão ligados que isso existe, aproveitar essa brecha, né, essa oportunidade, porque daqui a pouco a tendência é que os outros advogados também entendam que existe esse mundo. Mas para o aluno, o estudante que está focado ali no exame da OAB, no exame da ordem, primeira fase agora, a novidade é que cai LGPD. Olha... Tá? Lei Geral de Proteção de Dados já faz parte da realidade do exame da OAB. Já está no edital, né? Já está no edital e caiu uma questão toda sobre isso no último exame. É uma questão, inclusive, muito bacana, uma questão bem razoável. Achei fácil, viu, Raquel? Mas eu sou suspeito para falar porque eu estudo essa área. Mas a banca não escuta isso, né? Os colegas aí que fizeram também disseram que acharam muito fácil. Muita gente estudou comigo e disse, tirei de letra a questão. Mas o fato é que já faz parte. Isso é muito legal porque mostra que a LGPD é uma realidade, é uma lei que muita gente fala, a LGPD pegou? Lógico que pegou. Não era nem para existir esse tipo de pergunta, pegar ou não pegar. A gente vive num país, né, Raquel, onde tem leis que não pegam. Isso é uma coisa bem brasileira, porque é um absurdo que isso exista. Tem uma lei, mas que ninguém segue. Por exemplo, esses dias, Zeca Pagodinho descobriu que jogo do bicho é proibido. Ele disse, mas eu jogo no bicho há 40 anos. Eu disse, pois é, amigão, é proibido, viu? Onde é que você joga? Me diz o endereço aí, os horários. Tem em toda esquina. É uma lei que a gente diz que ela é vigente, ou seja, ela é válida, mas ela não é eficaz. É verdade. E muita gente perguntou, isso vai acontecer com a LGPD? A LGPD vai ser uma nova lei que proíbe o jogo do bicho? E não, já se mostrou que isso não vai acontecer, ainda bem, porque o país precisa respeitar o seu ordenamento jurídico, as suas leis e as suas normas. E já está muito claro que a LGPD pegou, que a LGPD é uma realidade, que existe uma autoridade nacional de proteção de dados que vai punir, vai fiscalizar quem descumprir os termos da lei, e ela tão é real que faz parte hoje em dia da vida dos universitários no exame da ordem. Exatamente. É um assunto que a gente ensina, eu ensino aqui na Uninasal, dentro da cadeira de Direito Digital. Então já faz parte da vida aos estudantes. Deem uma olhada em LGPD, olhem os princípios básicos, olhem o que diz a legislação. Olhar os princípios é fundamental, tá? Passar o olho na legislação, entender o que é que ela quer dizer, quais são os princípios básicos, porque isso vai te ajudar na prova. Maravilha, maravilha. Esses temas realmente são muito importantes. E agora, para a gente realmente concluir e encerrar o nosso episódio sobre marketing jurídico e sobre direito digital no exame de ordem, eu queria, professor, que você desse alguma última dica final para esse OABeiro, essa OABeira que está querendo seguir a carreira da advocacia e... O que é que você poderia sugerir, assim, além das dicas que você já deu antes, né? De já procurar esses cursos e tudo, mas quais são outras dicas, uma mensagem final que você pode dizer aí para os nossos ouvintes? A gente vai ter, agora no ano que vem, a expectativa é que a gente tenha 2 milhões de advogados no Brasil. Só em Pernambuco a gente tem mais de 40 mil advogados. E muita gente fala que é um mercado cheio, que é um mercado saturado, que é um mercado que não cabe mais ninguém. Mas isso é uma falácia, tá, Raquel? Isso não é verdade. É um mercado que, na verdade, tem espaço para todo mundo, tem espaço para os estudantes de direito, especialmente para aqueles que saiam da caixinha jurídica. Eu te falei isso antes, eu repito. Estudar direito material, estudar direito civil, direito penal, isso é o mínimo, isso é a sua obrigação. Faça isso e não espere parabéns de ninguém, porque isso é o mínimo que você pode fazer. E vá além. Se você quer ter sucesso na advocacia, estude outras coisas. Estude vendas, isso é muito importante. Entenda como funciona o funil de vendas. Estude gestão, estude marketing, estude oratória, porque tudo isso vai te agregar muito na profissão. E se você você sai da faculdade com essas habilidades crescendo dentro de você começando a dominar essas habilidades, você larga muito na frente. Você tem um caminho muito mais livre e muito mais limpo para você ter sucesso na advocacia. Porque a gente tem 2 milhões de advogados, mas desses 2 milhões, quantos estão focando nessas áreas que não são exclusivamente jurídicas? Eu diria que é uma quantidade mínima. É o que? 1%? 2%. Então, sua concorrência sai de 2 milhões para um número muito mais reduzido, que são as pessoas que efetivamente vão estar concorrendo contigo. Então, abre a cabeça, tenta sempre sair daquela caixinha e pensar aí num plano
maior, que você vai ter muito mais facilidade para ter sucesso e para ter um bom caminho na advocacia. Maravilha. Muito obrigada, professor, pela sua participação. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Mais um episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais também, o Instagram, né, o nosso @Vai Cair na OAB, o Sonora Jurídica no Spotify e também o nosso canal no YouTube, o Vai Cair na OAB, também no YouTube. E também podem seguir a página do professor. Você pode também fazer o seu jabá aí, professor, se quiser também falar da sua página. Boa, Raquel. O meu Instagram é @Pedro Silveira, tudo junto. Eu sempre falo sobre LGPD, sempre falo sobre conteúdos que podem agregar para advogados, então fica à vontade para me seguir lá. No LinkedIn eu sou Pedro Silveira. Maravilha. E é isso, gente. A gente vai se encontrar aí num próximo episódio do Sonora Jurídica e a gente se encontra aí nessa próxima. Tchau, tchau. Sonora Jurídica, o podcast oficial do Vai Cair na OAB.